Você quer seguir em frente, mas por dentro ainda está presa a alguma coisa que já acabou. Pode ser seu ex, pode ser o seu emprego, pode ser uma vida que você imaginou ter. E se o problema não for com o que você precisa deixar aí, mas como você está tentando soltar isso? Se você é nova aqui, eu sou Giane, eu ensino consciência aplicada, espiritualidade prática, identidade vibracional, clareza emocional, para ajudar mulheres que querem mudar de vida de forma real, sem drama e também sem fórmulas mágicas. E hoje, nesse vídeo, eu vou explicar para você como é, de fato, um processo de desapego de forma consciente. Então, vamos agora direto ao ponto. Muitas vezes a gente segura as coisas, pode ser pessoas, situações, por mais tempo do que a gente devia. E isso suga energia, suga o nosso tempo, faz com que a gente não tenha leveza. E a gente sabe que tem como desapegar, mas fica ali com uma dificuldade de sair do lugar. Às vezes fica pensando o tempo todo no ex-marido, preocupada com o futuro do trabalho e tantas outras coisas que a gente tenta aí controlar. Só que quanto mais você tentar forçar um desapego, mais você vai se agarrar. E eu quero te mostrar hoje quais são as 3 armadilhas que fazem com que esse desapego pareça impossível. E quero te mostrar também um jeito de fazer com que isso realmente funcione, sem fazer de conta que você esqueceu e de fato consiga trazer uma leveza para a tua vida. Então, primeiro ponto é, provavelmente, se você não está conseguindo desapegar, é porque você ainda não está pronta. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma cliente que fumava o dia inteiro. E aí ela sempre prometia. Dessa vez eu vou parar. Jogava fora, ficava 2 dias, às vezes até uma semana sem fumar e depois voltava. Até que um dia eu sugeri ela fazer um pouco do contrário do que todo mundo ensina. Eu falei para ela, e se você admitisse para você mesma que você não está pronta para parar? Quando ela assumiu essa verdade de forma radical, sem ficar enfiando nada debaixo do tapete, naquele instante o peso sumiu. E isso aconteceu porque quando o julgamento desaparece, o apego perde força. Lembra? Não julgamento, não resistência e desapego. São as fórmulas para que a gente não viva com sofrimento. Porque no caso dela, o hábito não era só sobre nicotina, mas era muito sobre vergonha. Quando você se permite não estar pronta para desapegar, o controle relaxa. E é nesse relaxamento que o verdadeiro desapego vai começar. Então, assuma a sua verdade. Segundo ponto. Provavelmente você está tentando soltar aquilo que não é o real problema. Porque às vezes, mesmo quando você está pronta para soltar, ainda dói. Porque você está tentando soltar a emoção em si, né? A raiva que você sente, o medo, a tristeza. Mas a emoção, ela não é um inimigo. Ela é só um mensageiro. O que te prende a uma história para ficar... O que te prende para deixar apegada é uma história que você contou sobre ela. É uma interpretação que você deu ao que aconteceu. Por exemplo, eu perdi emprego, eu fui demitida, né? Então eu fracassei. A emoção está dizendo só que está doendo, mas a história está colocando um julgamento em cima. Eu fracassei, eu não valho nada. E é essa história que te acorrenta, é a interpretação, que é sempre uma ferida que está ali precisando ser acolhida, uma sombra que está precisando ser integrada, que você precisa trazer ela para a luz. Por que tem pessoas, por exemplo, que são demitidas e sorriem? Falando, nossa, aconteceu um livramento, graças a Deus, obrigada a Deus que as coisas aconteceram dessa forma. Enquanto outras ficam ali se sentindo injustiçadas, fracassadas, lamentando.
É porque nesse segundo caso, as pessoas têm dores internas para resolver, têm feridas guardadas. Quem ali está vendo como bênção já se livrou do controle, já está em um outro lugar. Tá? Então lembre-se que soltar não é só você apagar o sentimento, é você libertar também o significado que você colocou nele. Quando você muda de história, o teu corpo começa a respirar de forma diferente. A relação que terminou vira só um capítulo da tua vida, não uma sentença que determina a tua vida. A demissão, por exemplo, vai ser um redirecionamento da tua vida, não um fracasso. A dor externa, ela sempre está revelando uma sombra interna que precisa ser olhada. Pode ser uma crença subconsciente, enfim. E terceiro e por fim, você pode ser que esteja confundindo soltar com desistir. A gente foi um pouco treinada a nunca desistir, né? Quem é vencedor não desiste. E aí, quando alguma coisa está pedindo para ser encerrada da tua vida, o ego às vezes começa a falar: ah, acho que você está sendo fraca. Mas na verdade, soltar aqui nesse contexto de consciência não é desistir, é parar de carregar um papel ou uma coisa que já cumpriu o seu papel. Quem que já ouviu aquela história, que ela é bem popular, que o professor pergunta, né? Quanto que pesa esse copo? E os alunos ficam lá tentando adivinhar. E aí, depois de várias respostas, ele diz: o peso não muda. O que muda é o tempo que você está segurando. Se você segurar por 1 minuto, ok. Por 1 hora, começa a doer o braço. Por 1 dia, vai paralisar meus músculos. Você conseguir deixar aí é você baixar esse copo. Não é você jogar a água fora, mas é permitir que seu braço descanse. Né? Então, reflita. O que você está segurando faz muito tempo? É um relacionamento? É uma versão antiga de você? Às vezes, o verdadeiro ato de coragem é você soltar o copo. O copo aqui como um peso emocional que está acumulado. E aí, então, para concluir, gente, desapegar não é força, não é superar, não é seguir em frente, fingindo que não está pensando naquilo quando você deita a cabeça no travesseiro e fica lá ruminando, remoendo, ou está lá bebendo para esquecer. Deixar ir de verdade é um processo de consciência, é um processo de maturidade. Então, primeiro, você para de se cobrar porque você já devia ter superado. Tá? Para de fingir que já superou. Depois, começa a questionar a história que está te mantendo presa a isso. E, por fim, entende que soltar não é você perder, é abrir espaço. Quando você solta esse copo, a sua mão fica livre. Com a mão livre, você pode criar coisas novas. Eu vou deixar aqui no cards um vídeo que eu explico um pouco mais sobre o processo prático de deixar ir do Dr. David Hawkins, que é uma grande contribuição para a vida de todo mundo. E uma reflexão, né? Afinal, o que você precisa soltar hoje? Respira, reconhece, é só você com você mesma que está aí conversando. Deixa esse copo, solta esse copo. E se você sente que você está exatamente nesse ponto, que você está segurando algo que já cumpriu o seu papel, com dificuldade de soltar, então talvez você esteja pronta para aprofundar isso na imersão 15.0, que são 15 dias de consciência aplicada, onde você vai se auto-aplicar a liberação dos pesos emocionais, a reorientação vibracional, a reconstrução de uma identidade, deixando o passado para trás e finalmente entrando no ponto zero, que é o lugar interno onde você percebe que soltar deixa de ser esforço, isso vira um movimento natural, um campo seguro para criar aquilo que você deseja de novo na sua vida. Junto com isso, eu tenho a comunidade das protagonistas de si, das minhas alunas, que é guiado por mim.
onde eu faço uma espécie de mentoria para ajudar você a entrar nessa sua próxima fase da vida com leveza. Se você está reconhecendo esse chamado aí no seu coração, o link está aqui na descrição do vídeo e eu te espero lá. E até a próxima!